Olá pessoal, estão aqui com o Gabriel e vamos aprender um assunto muito importante que envolve o estágio. Principalmente aquele estágio que você vai começar e que é recomendado pela instituição. Então vamos falar sobre 5 coisas que vocês precisam saber antes de ir ao estágio. Então fica aqui no vídeo comigo até o final do vídeo e não desista, ouviu? A primeira coisa que você precisa saber no estágio é, na verdade, a localização geográfica ou o local do hospital em que você vai, ou clínica, talvez isso. Então, o local de estágio é muito importante porque muitos indivíduos, quando vão para o estágio, acabam por esquecer, ou seja, não conhecem bem o local em que eles vão fazer o estágio e perdem-se. E por se perderem, acabam por chegar no primeiro dia de estágio atrasado, coisa que é trágica e complicada já logo no primeiro dia. Você acaba ficando conotado como um indivíduo irresponsável que não devia estar naquele lugar. Então, é bom saber o local. Se tem um amigo ou um familiar que já frequentou aquele lugar, é bom você entrar em comunicação com essa pessoa e perguntar para ele como é que você chega para aquele lugar. Se possível, você vai usar o Google Mapa, que é para te facilitar chegar ao mesmo local de estágio e você chegar cedo. Você chegar cedo no mesmo local. E para chegar cedo, é necessário conhecer bem o local ou ter uma indicação correta do local. Isso é muito importante. O segundo ponto muito importante é a vestimenta. O indivíduo que vai para o estágio deve saber como é que vai se vestir no local de estágio. Por exemplo, há locais de estágio que se vestem bata, há outros locais que vestem jaleco, que muitos nós falamos túnica, que é aquela. É isso aqui que eu coloquei, que é o jaleco. Tem a calça, zita da mesma cor ou de uma outra cor que vai combinar com a parte superior. Então, a vestimenta torna-se importante porque tu vais chegar no local de estágio, vais encontrar os profissionais de saúde que vestiram-se de um jeito único, que se calhar é uma instituição que não tem liberdade, que cada um vem com seu jaleco. Há instituições assim, cada um vem, tem sua liberdade, vem com seu jaleco, de que seja organizado, limpo, não seja extravagante. Então, se tu tiveres uma boa informação de como se veste na instituição, isso vai mudar, vai fazer toda a diferença em você no estágio, em que você não vai ficar constrangido quando encontrar os profissionais que vestiram de forma diferente de você. Então, você precisa vestir tal e qual a eles, principalmente se você é novo. E há instituições ainda que, quanto à questão do estagiário e do efetivo, o estagiário veste roupa diferente. Por exemplo, há instituições que os efetivos metem jaleco da cor que eles quiserem. Ou alguns antigos acabam por colocar uma roupa, um jaleco branco com bata, mas o estagiário, sendo novo, não vai usar bata. Então, esse assunto, na verdade, é muito importante, que é para evitar constrangimento e até não conotarem você como indisciplinado ou alguém que não quer seguir as regras. E te preparar para que você compre antecipadamente as vestes que você precisa para o estágio. Terceiro ponto muito importante. Qual? Horário de trabalho. É importante saber, na verdade, se a instituição em que você vai funciona como? Qual o horário de trabalho da instituição? Isso é importante. Por quê? Há instituições que fazem 24 horas. E há instituições que não fazem 24 horas. Algumas das instituições entram às 8, sai às 12, entra um grupo. Outro grupo entra das 12, sai às 20 ou 18 horas. Depois entra outro grupo às 20 e vai sair no dia seguinte, 8 horas. Então, saber o horário de trabalho vai ser importante porque, por exemplo, se tu fores fazer 24 horas num hospital ou numa clínica, tu terás de levar alguns requisitos contigo, algumas coisas contigo. Por exemplo, ah, podes levar, por acaso, escova de dente, escova de dente, pasta de dente, né? Isso aí. E a pasta de dente, tu vais levar a toalha, se possível, lençol, se a instituição não te oferece isso. Tem aquela que os profissionais de saúde fazem vela, uns dormem, outros ficam acordados. Então, tu precisas ir preparado para fazer aquelas 24 horas. Se tu não fores preparado, tens de ficar praticamente sem nada, ou seja, desorganizado, vai ficar desnorteado, sem saber como lidar com a mesma situação. Já aqueles que vão e fazem meio período, muitas vezes eles nem levam tanta coisa, levam uma mochila vazia, ou sem quase nada, vou dizer isso. Se calhar um carregador de telefone, ou um caderno para apontamento, vai como se estivesse aí para a escola.
Tá vendo? Então, já você que vai fazer 24 horas ou vai entrar das 20 até o outro dia, necessita levar algumas coisas. Por exemplo, alimentação ou dinheiro para o consumo naquele mesmo dia. Você precisa desse todo o requisito. Se você levar o dinheiro para o consumo, aí vai ajudar você bastante. E a não sentir fome. Pode ocorrer o caso que você não vai gostar da comida da instituição e vai querer usar o seu próprio dinheiro para se alimentar. Agora vamos para o quarto ponto, que são as regras da instituição. As regras da instituição são importantes porque elas vão preparar você para lidar com qualquer circunstância na instituição, sejam elas positivas ou negativas na instituição. Seja se você venha cometer um delito ou venha fazer alguma coisa boa na instituição. Então, nessas regras da instituição, eu gostaria de destacar uma coisa bem importante, que é você se preocupar com os teus privilégios e os teus deveres. Quais são os teus deveres na instituição? Chegar cedo, assiduidade, que é o indivíduo estar constantemente, nos seus dias de trabalho, de estágio, deve estar presente, essa presença confirmada. E entre outros requisitos que são necessários para o estagiário. E os privilégios, vamos nos referir aqui ao caso do indivíduo a ter alimentação, direito à alimentação, se vai ter. Então, você precisa saber disso, se terás direito à alimentação ou não, para que tu vás preparado com o teu próprio alimento ou com dinheiro que é para poder comprar alimentação em algum lugar. E se há, na verdade, um local para dormir, se há lençol na instituição, a instituição oferece lençol para você poder dormir. Se você ir preparado, saber as regras, quais são os privilégios, quais são os seus deveres, isso vai ajudar você a ir preparado no estágio, a evitar cometer delito no estágio. Alguns delitos, nesse caso, né, ficaria um pouco pesado. Ou seja, a quebrar as regras do estágio. Seria isso, mais ou menos. Então, é importante saber as regras para que evite você a cometer regras do estágio e ser punido. Não é bom ser punido no estágio. E por outra, você pode até perder o estágio. Essa é a pior parte. E para conseguir um estágio novamente, poderá ser difícil para você, dependendo do lugar em que você vive, país, cidade. Então, é importante saber as regras para que você não venha cometer e depois dizer aí, não, eu não sabia que não posso fazer isso. Então, procura aqueles estagiários mais antigos, aqueles estudantes da tua instituição que já fizeram estágio, ainda estão lá com você, ou um familiar teu que já é formado na área, ele poderá te dar informação sobre a mesma coisa, que fará você evitar cometer certos erros na instituição. Por favor, enquanto você está assistindo o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber mais notificações sobre nossos vídeos. E por outra, vamos para o último ponto, que é o ponto muito importante também, que é, na verdade, critério de avaliação. Critério de avaliação é importante o indivíduo saber por quê. Critério de avaliação vai levar você a estar consciente como você será avaliado durante o percurso de estágio. Como essa instituição avalia os estagiários? Bem, alguma instituição, eles avaliam consoante o tempo que o indivíduo vai estar no estágio, olhando para ele, observam. Não vão dizer, você não vai fazer prova nenhuma, nem nenhum trabalho científico, nenhuma prova prática, só durante aquele percurso de estágio você vai ser observado. Nessa observação é que dará uma nota a você. O outro critério muito importante também que é usado em algumas instituições, que é lá no final do estágio, nos últimos dias, vão submeter você a um teste prático, ou seja, sob pressão, se calhar como um paciente, vão estar a observar você como é que você atende o paciente, e o outro também, na verdade, que é o teste de um trabalho científico. Algumas instituições colocam seus estagiários a fazer um trabalho científico e lá no final ele vai defender esse mesmo trabalho. Praticamente isso que eles fazem. Algumas pessoas fazem isso. Então você precisa se preocupar com esses critérios de avaliação para que você esteja preparado e não cometer erro naquele mesmo local de estágio. Então, esses são os 5 pontos que eu encontrei para poder falar para você. As 5 coisas muito importantes no estágio, antes de ir para o estágio. Se você quer ir preparado no estágio, nesse caso, você precisa estar preparado, reunir estes requisitos, chegar cedo no estágio, que é no primeiro dia saber a localização do estágio, e entre outros requisitos. Estes requisitos vão ajudar você bastante a limitar a cometer erros e vão levar você para o sucesso.
Obrigado. Tchau, tchau.